Recentemente eu recebi o comentário de uma pessoa que queria muito passar numa prova no vestibular, mas só que ela falou que não sabia como gravar direito as coisas. Bom, isso vem de duas coisas. Você precisa ter um mapa mental para se guiar e para decorar as coisas. Não para decorar, para gravar realmente. Bom, e outra, aprendizado acelerado. Eu já gravei um vídeo um pouco antes de aprendizado acelerado. Ele vai sair depois desse vídeo. Gravei ele, guardei, salvei. Ele vai sair depois desse vídeo, tá? Ainda vai sair essa semana. Pois é, com esse vídeo, aquele vídeo aprendizado acelerado, tenho certeza que a pessoa pode todas as desculpas que ela tinha para não aprender uma coisa vão se desmontar por causa desses dois vídeos. Tanto aquele lá foi um vídeo que eu fiz de aprendizado acelerado que vai sair ainda nessa semana. Se você está vendo esse vídeo um pouco mais no futuro, ele já está no ar. Que foi um vídeo sobre, basicamente, é um conteúdo que eu dou no curso que eu decidi disponibilizar. Por quê? Porque um curso, o que é um curso? Por que eu precisei fazer esse curso de aumento de QI? Porque as aulas têm que ser entrelaçadas. Como eu vi que aquela aula não precisava estar entrelaçada com as outras, eu dei. Porém, essa daqui é meio complicado. Por quê? Porque isso daqui é uma técnica de memorização e é sério. Eu já vi muito neguinho pagando muito dinheiro por isso daqui que eu vou mostrar hoje. É assim, é curso de menos de 1.000 você não acha. Desculpa, menos de 1.000 você não acha. É sério. Já vi neguinho pagando 1.200, 5.000, 10.000 por essa técnica aqui que eu vou te mostrar hoje. Porém, para explicar essa técnica, como eu disse, ia ter que ser aulas entrelaçadas, ia ter que postar um monte de vídeo de 2 horas. Então assim, desculpa, não vai dar para te passar a técnica exata, mas daí eu fiquei pensando, poxa, a pessoa foi lá, comentou lá, eu não consigo lembrar das coisas, eu penso, puxa, isso daqui vai ajudar ela para ela lembrar as informações que precisa para passar numa prova que vai ser provavelmente uma coisa que ela está precisando muito. Às vezes passar numa prova, ter aquele momento de ter um dinheiro extra, eu penso, putz, isso daí poderia ajudar bastante a pessoa. E as pessoas têm que pagar muito caro por isso, tem que ser num curso. E eu tava matutando aqui na minha cabeça, putz, o que eu posso usar, distrair essa técnica aqui e fazer com que eu possa apresentar apenas em um vídeo único de YouTube. Daí eu fiquei quebrando minha cabeça até que eu cheguei. Eu fui lá, peguei essa técnica aqui de memorização, que usa mapa mental ainda por cima, porque ninguém na internet, desculpa, eu desconheço um canal que ensina de verdade o que é um mapa mental. Você vai aprender aqui hoje. As pessoas ensinam esquema mental, é diferente. Por quê? Porque mapa mental, para você aprender isso daqui, paga 10.000. Desculpa, só paga 5, 10.000. Desculpa. Então, além de você aprender o mapa mental, eu peguei a técnica de memorização, que é muito longa para você aprender e depois usar na sua casa, e você só vai aprender em curso mesmo, mas só que eu extraí uma técnica, simplifiquei para poder passar aqui num vídeo de YouTube, que também vai ser um quebra-galho tremendo se você quer pegar alguma coisa, uma prova, enfim. Então, vamos lá. Você provavelmente já viu vários vídeos na internet falando, olha, usa mapa mental, não sei o que, para você poder conectar melhor na sua mente, aprender melhor. E o que você fala, o que é um mapa mental? Daí a pessoa mostra, tipo, a pessoa faz um negócio aqui colorido, daí puxa uma seta lá embaixo, daí faz um desenho, daí puxa uma outra seta, uma outra... Isso não é mapa mental. Mapa mental é esse negócio aqui que você tá vendo. Tá vendo isso daqui? Tipo meio com uma teia de aranha aqui no centro, ou então esse negócio aqui meio de, sei lá, meio um alien, pô. Que sacanagem. Meio uma estrutura parecida com aquelas aulas de química, uma estrutura meio molecular. Você tá vendo isso? Isso daqui é um mapa mental. Pois é. Vamos então explicar. Para você fazer um mapa mental, você precisa saber técnica de memorização também. Não adianta você fazer um mapa mental e você não ter aquele mapa mental memorizado, porque o mapa mental joga com palavras-chave e você vai ter que decorar essas palavras-chave. Como que você vai decorar as palavras-chave? É assim, quando você decora algo, muitas pessoas dizem isso, você não consegue aprender inglês memorizando palavras, porque no momento que você memoriza uma, você esquece outras 20. E é a mesma coisa com a gente, eu não tenho memória de elefante não, ninguém nasceu superdotado aqui não.
técnica de memorização para você se lembrar. Tá show? Pois é. Então, primeiro, mapa mental. Vamos lá, vamos explicar o que é o mapa mental. Aqui, tá vendo essa bolinha maior no centro? Pois é, isso daqui é a ideia principal. Depois você tá vendo esses galhos, forma vários galhos. Depois da ideia principal veio o que? A ideia complementar. Logo no outro galho. Eu acho que dá para puxar aqui, vai dar para ver melhor. Aqui, ideia principal. E aqui vai ser a ideia complementar. Depois vai puxar para quê? Para detalhe. Ou seja, você tem que decorar um texto. Daí você pensa, olha, a ideia principal desse texto aqui é tal. Coloca ela aqui. Daí depois você puxa uma outra perninha. Fala, qual que é uma ideia complementar a essa? Puxa outra e coloca só uma palavra-chave, tá? Uma ou duas palavras-chave que vai te lembrar de todo o contexto, tá? Então você pega o principal, a palavra-chave e coloca aqui, pá. Depois vem ideia complementar, depois vem o detalhe e depois vem o subdetalhe se precisar complementar ainda mais, aprofundar ainda mais naquela mesma ideia, naquele mesmo ramo, tá? Daí você vai ramificando. E como se faz um mapa mental? Primeiro, você tá vendo que tudo aqui é redondo, né? Pois é, tem um motivo. Esse negócio, o redondo, deixa as ideias muito mais livres, deixa o pensamento muito mais fluido, melhor. Se você coloca quadrados, ele fica meio preso o seu pensamento, o seu cérebro, tá? Ele vê um quadrado e ele se sente meio preso, um redondo não. Por quê? Não sei, talvez seja porque seu neurônio também tem um negócio meio redondinho e puxa aqui também, é parecido com o seu cérebro, com os neurônios fazendo as conexões. Talvez seja isso, tá? Só especulando. Mas como você faz? Vai lá, pô Nathan, eu fiz um negócio aqui mó emaranhado de gato. Não. O que você faz? A ideia principal tá aqui. Em sentido horário, você faz os balãozinhos na ordem. Daí você coloca a ideia principal do texto, pá. Daí qual que é a ideia complementar, qual que é a segunda, você pega e faz aqui, puxa para cá, faz indo em um sentido horário. Roda como se fosse um relógio mesmo. O que acontece? Também vai te fazer pensar melhor a respeito disso, organizar melhor. Aí você já sabe como fazer um mapa mental, tá? Isso é de fato um mapa mental. Daí o que você faz? Você enumera como? Ora, primeiro você pensa, a ordem é essa. Você tem que me lembrar da ideia principal, depois da primeira ideia complementar, depois se tiver um detalhe ou subdetalhe, e vai sempre em sentido para organizar os balões no sentido horário. Então você pega e marca o número, como eu marquei aqui, 1, daí depois você marca lá, o balão, primeira ideia complementar, 2, daí tem detalhe? Não tem. Vai para outro balão, ideia complementar eu coloco um 3, daí tem um detalhe? Tem, daí coloca lá um 4, daí tem outro detalhe, coloca o 5 no outro detalhe, tem um subdetalhe no balão 5, coloca lá o 6, daí volta, vai para a ideia complementar. Você fala, caraca, Nathan, caracas, tá bem organizado mesmo esse mapa mental, hein? Caraca. Bom, é claro para alguém de fora ver isso e falar que bruxaria é essa, mas só que agora que você já viu quais são os princípios de mapa mental, faz aí, é muito fácil, muito simples, você faz isso daqui brincando. Você fala, pô Nathan, mas como é que eu vou gravar isso daí? Então, como eu disse, tinha uma técnica, mas no curso eu consigo passar ela em um curso, mas só que não num vídeo de YouTube. Porém, como eu disse, eu vou ajudar aqui você. Vamos lá. Primeiro você tem que saber se você é sinestésico, é mais auditivo ou mais visual. Isso influencia muito no seu a sua aprendizagem, como você retém conhecimento. Por que isso é importante para o ramo da memorização? Vamos lá. Se eu falo você decora 10 palavras, eu falo elefante, galinha, gato, pato, mesmo que sejam todos animais, você não vai decorar. Ou pior se forem palavras desconexas. Porém, se eu falar e você pensar, putz, o cara falou elefante, daí você pega um elefante, daí você pega o número 1, a primeira palavra que eu disse para você decorar foi o elefante, então você pega o número 1 e um elefante, sei lá, imagina um elefante em um formato de um número 1,
o tronco dele é um formato de número 1. Uma coisa muito louca, muito brisada, um negócio muito... Você fala, pô, o cara fumou um beck. Não, é uma técnica de memorização, tá bom? Ou sei lá, você imagina uma coisa muito bizarra com a ver o 1 com a interação com um elefante. E por que eu falei de sinestésico, auditivo, visual? Eu sou majoritariamente visual, tá bom? Então, imaginar pra mim é muito melhor imaginar uma coisa muito bizarra, como eu disse, um elefante num formato de 1. Daí, o que acontece? Deixa eu só parar um pouco pra gente não ser interrompido, tá? Continuando, o que acontece é o seguinte: você que pode ser mais auditivo ou mais sinestésico, precisa mais de uma interação, provavelmente vai ter que exercitar sua imaginação em outras áreas. Por exemplo, imaginando um som bizarro ou imaginando fazendo algum gesto, o elefante e fazendo um som bizarro, sei lá. Imagina o e o elefante tocando uma bateria, os dois juntos. Um negócio muito louco, muito louco. Ou então o sinestésico, imagina uma interação entre e um elefante muito louca. Porém, o visual, eu tenho mais essa vantagem, mas só que todo mundo que imagina uma coisa bizarra vai lembrar dessa coisa bizarra, só da imagem mesmo. Mas só que para melhorar, se você for muito auditivo, muito sinestésico, você tem que agregar essas coisas à sua imaginação. Já como a minha é primordial visual, auditivo também, eu sou muito auditivo, enfim, visual muito auditivo, então não preciso tanto assim, porque só a imagem me faz lembrar desse tipo de coisa, tá? Porém, como eu disse, a imagem eu acho que é tipo uma regra universal, que uma imagem bizarra todo mundo vai lembrar, tá? Então, você vai, imagina tipo 2, eu falei o que? Galinha. Não, eu falei aleatório, agora nem lembro. Galinha, você imagina aí uma galinha botando 2 ovos muito gigantes, mas muito gigantes, que ela não poderia botar. Ovos do tamanho de, sei lá, de um arranha-céu. E ela lá no meio dos ovos, tipo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para descer? Daí o que acontece? Você vai tentando associar isso em ordem, tá? Ou você também pode fazer uma palavra interagindo com a outra. Se você não quer lembrar, tipo, falar você lembra, pô, o que tem de bizarro na minha memória com um elefante com formato de 1. Putz, isso é bizarro. Tá aí uma coisa que você não se vê todo dia. Ou você falar 2, tem uma galinha, botou 2 ovos do tamanho de uma arranha-céu. Você fala, isso daqui é muito bizarro. Porém, se você quer fazer em ordem, você fala, já que eu vou usar isso daqui em ordem, você pode também usar uma outra técnica, que é o quê? Daqui você vai receber de bônus também desse vídeo, essa outra técnica, que você não precisa exatamente de um número, você só decora na sequência, que é o quê? Como eu disse, elefante, daí e galinha, daí você pensa o quê? Sei lá, um elefante caindo de um arranha-céu e esmagando a galinha. Tá, é uma coisa que você não se vê todo dia. Pode ser não desse jeito trágico, mas um jeito meio Looney Tunes, Cartoon Network, sei lá, aqueles desenhos que bate, daí a galinha sai toda achatada assim. Aquilo vai estimular a imaginação pacas. É por isso que esses desenhos gravam tanto na mente, as crianças gastam tanto nessa fase que o cérebro está começando ainda a se exercitar. E também uma ótima arma para uma pessoa mal intencionada fazer um desenho embutido de cheio de mensagens, né, para seu filho gravar, mas isso é outros 500. Pois é, usando essa imaginação extremamente fértil e ativa de criança mesmo, um negócio meio Looney Tunes até, que eu falo para você qual que é a sequência, daí você lembra, um elefantão caindo de uma altura de um arranha-céu esmagando uma galinha, a galinha saindo lá toda achatada, toda torta. Você vai lembrar disso, sim, meu filho. Então você pode usar essas técnicas. Daí vem pro mapa mental. Daí você fala, Nathan, mas o que isso tem a ver com o que eu quero aprender? Vamos lá. Vamos imaginar um texto. Você vai precisar decorar um texto, né? Ou uma sequência de informações para fazer uma prova. Daí você faz o mapa mental. Qual que é a ideia principal que você quer gravar? Você coloca aqui, pá, e numera. Daí você vai, qual que é a ideia complementar? Daí você vai colocando. Por exemplo, vamos pegar uma coisa besta. Uma coisa
um texto sobre café da manhã. Vai, café da manhã maravilhoso. Daí você, qual café da manhã maravilhoso? Porque hoje meu café da manhã foi maravilhoso. Essa é a ideia principal do texto. Pegar um texto bobo aqui só de exemplo. Daí aqui no na ideia principal você coloca café da manhã maravilhoso. Coloca um. Daí, sei lá, você pode imaginar um café da manhã maravilhoso, uma mesa gigante cheia de coisas gostosas, mas só que tudo que você vê tem formato de um. A uva tem formato de um, os bolinhos de chuva tem formato de um, tudo tem formato, tudo tem formato de um. Daí começa o texto. Hoje, gente, eu vou falar sobre daí você lembra um. Daí você começa. Hoje, gente, eu vou falar do meu café da manhã que foi maravilhoso. Daí a ideia é complementar. Você fala, Nathan, ninguém chega para outras pessoas, tem que fazer isso para lembrar o seu café da manhã. Vai bobeando, irmão. Se você tem Alzheimer, não, desculpa, tá? Desculpa. Piada de mau gosto. Só exemplo, tá? Daí você coloca ideia complementar. Fala, hoje eu acordei de manhã. Daí você coloca acordei. Daí, levantei da cama, colocar detalhe. Cama. Daí depois caminhei, foi até o banheiro, daí você coloca numa outra ideia complementar. Foi até o banheiro, só coloca a ideia principal, que é banheiro, pá. Daí, como que foi a ordem, vamos lembrar. Primeiro, o café da manhã é maravilhoso. Segundo, acordei. Eu acordei na minha cama. Acordei cama. Vou melhor escrever assim, acordei cama. Daí você coloca lá o 2. Sei lá, você imagina você dormindo no lado da sua cama, tem um 2 gigante. Mas se você acha que é difícil, que não é tão louco um 2 gigante dormindo com você no lado da sua cama, imagina um 2 com cara de psicopata, o número 2 com uma cara de psicopata com você na sua cama dormindo. Você vai lembrar disso. Depois foi o que? Levantei. O detalhe aqui. Levantei. E vamos lá, 3. Levantei. Você imagina a pessoa se levantando, a pessoa se levanta, vai pegar o quê? Vai pegar, sei lá, suas pantufas, seus chinelos, mas só que tem uma coisa, o chinelo é o formato de número 3. Putz, caramba. Daí a pessoa, tá divertido isso daqui. A pessoa vai até o banheiro, vai a outro número 4, ela vai até o banheiro, daí você imagina uma coisa também bizarra. O meu exemplo do 2 drogado, psicopata, dormindo com você foi muito bom. Os da chinelo, tudo bem, não foi tão bem pensado, mas, enfim, tá entendendo qual que é a essência? Quando você pensar caramba, os bolinhos com formato de café da manhã maravilhoso. 2, você pensa o 2 psicopata, caramba, esse 2, eu imaginei muito forte esse 2 agora, agora fiquei com medo. O 2... cama, eu acordei na minha cama. Daí você fala 3, caramba, 3 pantufa. Levantei da minha cama. Daí o 4, sei lá, imagina um espelho com formato de 4. Imagina, sei lá, o sabonete com formato de 4. Que coisa bizarra no banheiro dá pra gente colocar com formato de 4. Talvez sei lá, pia. Não, nossa, muito bizarro. Enfim, essa técnica. Por que fica difícil? Eu coloquei essa técnica aqui que eu simplifiquei para os vídeos. Porque fica muito difícil você usar isso para aquela segunda técnica, na verdade, que eu ensinei, que foi o qual? A sequência de palavras. Decora aqui, elefante, galinha, gato. Daí você imagina um elefante caindo na galinha, a galinha sendo toda torta, mordendo um gato, o gato se assustando assim. Porque você viu como que são as ideias principais no texto? Muitas vezes elas não te dão liberdade para você imaginar uma coisa assim, tá? Por exemplo, café da manhã maravilhoso. E depois vem acordar cama. Sabe? Umas palavras que não te dão uma certa maleabilidade para você conseguir decorar esse tipo de coisa. Você fala, Nathan, mas aí é um exercício imaginativo, mas é sério, as pessoas talvez achem que isso daqui é complicado, não é, tá? Porque se você mostrar para uma criança, a criança fala, peguei, porque a criança tem o quê? Tem imaginação, e as pessoas crescem e acham que imaginação é coisa de criança e elas fazem de tudo para tirar, para extinguir a imaginação,
vai ficar com a mente cauterizada. Isso é triste, isso é muito triste, tá? Pessoas com mais imaginação têm mais pensamento fluido, pessoas com mais pensamento fluido têm mais QI. Consegue compreender o balanço dessas coisas? Você que não tem imaginação não tem pensamento lateral, que é algo muito importante. O que é o pensamento lateral? É pensar fora da caixa. É você não ficar sempre seguindo na mesma reta, você pensar fora da caixa, você ser, sei lá, um empreendedor, uma pessoa de destaque, uma pessoa que consegue encontrar novos caminhos para a mesma solução ou para outras soluções diferentes. Então, é a importância da imaginação. Isso daqui é um exercício ativo de imaginação. Isso daqui, é sério, previne o Alzheimer. Eu fiz aquela piada idiota com o Alzheimer, mas realmente isso daqui previne o Alzheimer. Duvido vocês acharem uma pessoa com Alzheimer que exercitava a memória usando isso daqui, mapa mental. Direto, mapa mental, técnicas de memorização. Tem um livro da Coquetel que se chama, mais uma revistinha do que livro, que se chama Memória, use-a ou perca. Isso é muito profundo. Por quê? O professor que me passou isso daqui, ele tinha memória fotográfica. Você fala, é muito fácil ser professor de memorização se a pessoa nasce com memória fotográfica. Tá aí, ele não nasceu com memória fotográfica. Ele adquiriu essa habilidade exercitando pacas a memória dele com isso daqui que eu ensinei pra vocês. Muito, é sério. Tudo ele lembrava, tudo, e ele não nasceu com esse dom. As pessoas acham que as pessoas é assim. O cara tem memória fotográfica, nasceu com. Olha só, eu só conheço na minha vida 3 pessoas que têm memória fotográfica. 2 foram por exercício mesmo, que é esse professor e o outro apoiador do canal, o Sebo da Frega, que também está sempre lá com os livros dele, tudo bem catalogado, acaba exercitando pra caramba a memória desse jeito. Porém ele não usa as técnicas, né, de memorização, enfim. E outro, um autor de livros que eu leio, ele fala, eu tenho memória fotográfica, é um dom que eu nasci com. Tem um dom para ele. Porém, eu percebo que o cara que eu conheço que nasceu com um dom de memória fotográfica, o dom dele que ele nasceu, porém não exercita com essas técnicas aqui, é inferior ao cara que nasceu sem dom, foi lá e sempre está praticando todo dia isso daqui. Sempre. Você fala, putz, o cara ganhou memória, e uma das melhores que eu conheço de memória fotográfica, só treinando isso daqui, só treinando. O cara vai lá, conseguiu memória fotográfica, o cara vê um negócio já grava na mente. Ela, caramba, Nathan, mas para que eu vou precisar disso? Bom, se o fato de você não ter Alzheimer não é o suficiente para te convencer, deixa eu contar aqui uma história desse professor que justamente ele conta várias vezes, ele fala da importância que foi para ele ter todo esse esforço da vida inteira memorizando, gravando. Teve uma época que a esposa dele ficou bem doente. Tá? Eu posso falar isso porque ele sempre fala, tem até vídeo no YouTube da superação da esposa dele. Enfim, uma história maravilhosa, um casal maravilhoso. O que acontece? Fiquei meio até sensibilizado agora de lembrar. O que acontece é o seguinte, precisava de uma liberação do seguro de vida, se não me engano. O hospital tinha que ir lá passar um número para falar assim, não, a gente libera aqui o tratamento para ela. Ela estava a ponto de morrer, é sério. Tava um negócio muito complicado a situação da esposa dele. Ele chegou no hospital e estava andando, normal. Chegou, passou pela recepção, dele, olhou pro lado. Ele olhou pro lado, ele tem memória fotográfica. Ele viu uma mulher lá, atendente, aleatória, anotando um número aleatório num papel aleatório. Mas só que ele tem memória fotográfica. Ele gravou esse número. Ele não sabia o que era esse número. Mas ele estava lá na memória dele. Por quê? Porque ele tem memória fotográfica por causa disso. O que acontece? Perderam esse número. Que mandaram para o hospital. Para a liberação da mulher dele. E daí falaram, olha, me desculpa, o pessoal estava todo muito tenso, falando, desculpa mesmo, senhor, mas realmente a gente perdeu o número aqui da sua esposa e ela não vai poder ter o tratamento porque não dá para liberar. Olha, desculpa mesmo, foi erro nosso, que isso, que aquilo dele. Não, mas foi passado para quem esse número? Olha, foi passado para uma das atendentes, daí, que tá lá na recepção, enfim. Dele,
deixa eu ver ela. Daí fala, não, por favor, não fala com ela, não teve culpa, o papel tava lá, ele acabou se perdendo o papel, ela não teve culpa, por favor, você vai lá, você vai brigar com ela. Ele, não vou brigar com ela, eu acho que eu sei qual que é o número. O pessoal falou, como assim você sabe qual que é o número? Não, eu acho que eu sei qual que é o número, eu só preciso saber se é realmente esse o número. Se eu ver ela, aí ver que é a mesma pessoa anotando, que eu vi anotando o número, eu sei qual que é o número. Pessoal, não é possível que o cara vai saber qual que é o número aleatório feito por uma moça aleatória com papel aleatório. O cara não vai saber qual que é o número, o cara não. Daí falou, é essa mulher aqui. Daí ele falou assim, você anotou num papel assim, assim, assado? Dela, foi nesse papel mesmo, como o senhor sabe? Eu sei qual que é o número. Não é possível que o senhor saiba qual que é o número. Foi eu que anotei e eu não lembro. E você que viu um número lá com a caligrafia da moça, vai saber qual que é a caligrafia daquela. E ele sabe, e ela que anotou, e ela não sabe. E ele sabe, só porque ele viu de relance. Daí ele falou assim, quer ver? Tudo bem, né? Por sorte, né? Tudo bem. Você pode falar, Nathan, isso daqui que você está falando só pode ser Deus, a sorte, o cosmos. Ele fala muito que é Deus, eu acredito que é Deus, até porque que ele virou o rosto daquela maneira, mas só que saiba que ele fala, olha, tudo bem, foi Deus, mas só que também foi a memorização. Porque eu sei que, assim, Deus não age por meios, assim, do nada, tá? O cara tinha um dom que não nasceu com ele, que ele exercitou, que ele foi agraciado a evoluir muito com as técnicas que ele praticou todo o dia da vida dele. E daí, foi lá, ele virou o rosto e pegou o número, ele foi lá, digitou o número, número correto, liberação aceita. A esposa dele não morreu. Então, olha, sério, perceba a importância de você fazer isso. Primeiro, prevenir Alzheimer. Segundo, aumenta sua memória. Você não vai ser aquela pessoa que vai levantar, esqueci. Esqueci. Fulano, eu ia te falar, esqueci. Não, isso daqui as pessoas dão, é sério, à primeira vista as pessoas dão muito pouco caso com isso. Os exercíciozinhos da revista Coquetel de falando memória, use ou a perca, falam, não, esse é exercíciozinho de revista para criança, ninguém dá valor. É assim, ninguém dá valor. E eu tô falando isso daqui, essa mensagem, para as pessoas que ficaram no final. Por quê? Porque as pessoas geralmente não dão valor, né? Época de internet, a pessoa vai num vídeo, vai em outro. Pois é, além de você aprender isso daqui, que é sério, que caramba, meu, muito dinheiro que o pessoal paga para saber isso daqui, nossa, muito dinheiro, meu. Além de saber disso, estou te falando porque às vezes você pega o conteúdo e você acha, o conteúdo legal, mas só que se a pessoa não fala qual que é a dimensão da importância desse conteúdo, às vezes a pessoa que dá valor não dá o valor necessário para esse conteúdo, tá? Apesar dessa técnica ser uma técnica abstraída de uma outra técnica simplificada para fazer um vídeo no YouTube aqui, funciona também, tá? Esse tipo de coisa funciona muito. Por exemplo, olha gente, é sério, comprem as revistas da Coquetel para exercitar o seu raciocínio, façam mapas mentais e decorem palavras, decorem sequências de palavras com essas duas técnicas. Eu pensei, liguei esse vídeo, gravei, pensei que eu ia dar só uma técnica, eu pensei, quer saber, eu vou dar duas logo. Então assim, se exercitem sua memória, você nunca vai ter Alzheimer, você não vai esquecer mais das coisas. E sim, é possível a pessoa não nascer com uma coisa e mesmo assim adquirir ela. É possível. As pessoas falam, não, isso daí, memória fotográfica é só para gente que nasce com QI super elevado e nasce com um monte de outras coisas, um monte de outros problemas, tipo nasce autista e nasce com um defeito disso e aquilo e vem com vários problemas. O quê? Você, pega essa analogia e leva para qualquer outra área. O Usain Bolt só nasceu correndo rápido, primeiro que ele batalhou pra caramba, ele não chegava nem em segundo, nem em terceiro antigamente, ele batalhou pra caramba. Então ele só corre rápido também, porque quando uma pessoa nasce que corre rápido, essa pessoa nasce com um monte de problema na perna. Tipo, que pensamento é esse? Não, isso foi incutido por quem? Sei lá, por Rede Globo, que passa lá The Good Doctor, né? Nada contra os autistas. Se eles se esforçarem e pra caramba, eles conseguem sim ter um intelecto muito bom.
e muito específico em algumas áreas. Porém, a maioria dos autistas não se esforçam, os pais não sabem como cuidar direito e dá em nada. Basicamente, infelizmente é isso. Mas o mesmo grau que o autista se esforça, se você se esforçasse, cara, você também ia ser, ó, topzão. Desculpa, você fala, gênios da humanidade, eles já nasceram com doença. Que doença? Que doença que tinha os grandes músicos clássicos? Que doença tinha, sei lá, o Terence Tal, que tem o QI de 130? Que absurdo. Que doença que tinha, sei lá, o Leonardo da Vinci? Você vai falar o quê? Qual que é o problema que eles tinham? Nenhum. Sócrates? Nenhum, tá? Então olha só, eram só pessoas comuns. Os gênios da humanidade, tudo bem que as pessoas não conseguem simpatizar com eles, que é empatias, porque acham que não. Os caras já nasceram, não. Só pessoas comuns que se esforçaram muito, todo dia, tá? E assim, para as pessoas que falam que QI não pode ser aumentado, eu só falo uma coisa. De novo, vamos voltar, Terence Tao, o cara mais inteligente do mundo atualmente. QI, quanto que eu, 230. Antigamente ele tinha 210. E antigamente menos. Pois é, né, que coisa, ele aumentou pacas, ele aumentou 20 pontos de QI. Antigamente, quando o Stephen Hawking era vivo, ele tinha 210. Agora, um tempo depois que ele morreu, ele tem 230. Quanto será que ele vai ter no futuro? Enquanto você tá aí alienado pela TV por um monte de coisa falando, não, você não pode evoluir, você não pode ficar mais inteligente. Esses caras estão sempre evoluindo. Por quê? Porque aqui dentro é que tá a liberdade. E se você perde a liberdade aqui dentro, você já não é mais livre em mais nenhuma outra coisa, tá? Não é mais livre em mais nada. Bom, por esse vídeo é isso aí, mais vídeos viral.